Caralho. Joguinho intenso, hein, minha rapaziada. Meu Deus do céu. Cara, é impressionante a capacidade do Atlético de transformar qualquer partida num verdadeiro pandemônio, né? Obviamente, existiu um momento que o pandemônio era pro lado do bem. Hoje, talvez seja um pandemônio pro lado do mal. Mas eu não vou aqui ficar, pô, falando que o time jogou mal, que o time foi desorganizado. Isso todo mundo sabe. Desculpa, eu quero ver esse Atlético se recuperando, eu quero ver o Atlético recuperando a confiança, eu quero ver o Atlético voltando a ganhar jogos. Então, assim, vai começar aqui no canal, não vou esconder nada. Não foi um bom jogo, não foi. Não foi um jogo pra gente se enganar, ganhamos e agora a gente vai pra cima, não vai. O Atlético precisa contratar um técnico, o Atlético precisa melhorar muito no sentido de organização, o Atlético não pode perder tantos gols. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes pra uma vibe positiva pra gente trocar uma ideia. Porque no final das contas eu acho que é o que resta pra gente. Assim, tentar, pô, puxar pô, essa reconstrução do Atlético na temporada na base da torcida. Porque dentro de campo deu pra ver como esses caras estavam tensos hoje, cara. Assim, a impressão que dava é que pô, com aqueles canteiros 93 minutos, todo mundo ia se cagar. A impressão que dava é que se o Atlético não ganhasse esse jogo, cara, ia ter jogador pedindo demissão do clube. Tava todo mundo muito tenso, tava todo mundo muito preocupado no que poderia acontecer se o Brusque faz um gol ali. Assim, se a gente vai pra disputa de pênalti, cara, eu acho que o Atlético não teria emocional pra lidar, tá? Acho que o Atlético seria eliminado se fosse pros pênaltis. Mas vamos lá falar sobre o jogo. A gente dá sorte, né? Vamos ser bem sinceros aqui. A gente dá sorte de fazer um gol logo no início. Uma belíssima jogada do Isaac e o Cauã Tavares completa ali o gol. E assim, era o que a gente já vinha falando. Primeiro em relação ao Cauã. Puta, bicho, o Cauã não entrega nada menos do que o Palácios, que o Dudu, que o Raul improvisado. Não tem nada ali que a gente fale, puta, o Cauã é uma queda em relação a quem vinha jogando. E você ainda tem aquela sorte de iniciante, né? O garoto vai lá, faz um gol importante, mostra que pode ser uma peça utilizável para o time principal do Atlético hoje, mediante a pobreza das opções que a gente tem no elenco. Eu acho que o primeiro ponto passa a ser esse. Aí você tem outro ponto, que é a presença do Isaac. Nas últimas vitórias que o Atlético teve em competições nacionais, todas o Isaac participou de gols. As três na Série B. Participa de gol contra o Criciúma, participa de gol contra o CRB, participa de gol contra o Paysandu e agora participa de gol contra a equipe do Brusque. Tá muito claro como o Isaac é uma peça que tem que jogar. Por essa proximidade ao gol que ele vem entregando, não necessariamente com gols e assistências, mas construindo as jogadas. O Isaac leva perigo. E a gente falou, no time desorganizado taticamente, tecnicamente, esses lapsos de talento e foi uma jogadaça do Isaac, cara, naturalmente ajudariam muito o Atlético. Só que foi aquilo, o Atlético faz um gol, mais uns 5 minutinhos ali tendo a bola. E assim, depois, cara, é um primeiro tempo do Brusque, assim. O Brusque chega a empatar, mas depois é o primeiro tempo do Brusque. O Brusque tem um primeiro tempo ali que poderia ter feito mais de um gol. E volto a dizer, fica claro a insegurança que o Atlético sente hoje. E volto a dizer, fica perceptível a insegurança que o Atlético tem, tanto para construir jogo quanto para defender. O Atlético entrou em campo completamente cagado. Isso foi permitindo que o Brusque avançasse, que o Brusque finalizasse, que o Brusque levasse perigo, que o Brusque jogasse bola na área. E é aquele caos, né? No final das contas, acaba sendo aquele caos. Uma bola desvia e entra, a zaga dá uma falha e acaba entrando. No começo do segundo tempo, o Filipinho tenta dar um bote, vende a defesa ali. Cara, deixa o Mikael expor cara a cara com o atacante. Só que a gente também deu uma sorte além do gol no início, que o Brusque foi cansando. O Brusque foi perdendo perna, perdendo perna, perdendo perna. A gente tinha mais banco. Eu acho que algumas entradas foram muito importantes para esse time. Acho que a entrada do Falcão trouxe um equilíbrio muito legal para a equipe, muito legal. Acho que, pô, assim, não que o João estivesse mal, acho que o João foi um dos poucos conscientes ali no primeiro tempo. Por exemplo, um contraste muito grande do jogo do Juliano que foi mal. Mas o João também
pô, se aproximava ali do Esquivel, tentava fazer uma saída de bola, tentava ter uma troca de passes, que eu acho que foi razoável, não foi um grande jogo, mas foi razoável. Mas o Falcão, pô, era mais compatível com o jogo, né? O Falcão era um cara mais de luta, de guerra, de disputa, de competitividade. E acho que deu um equilíbrio legal ali. E, cara, assim, os Apeles e Velasco trazem qualidade pra equipe, ninguém tinha dúvida disso. Eu vou tentar descobrir quantas vezes eles se aproximaram, trocaram passes, mas assim, os dois começaram a segurar a bola na frente, começaram a criar situações. O Esquivel começou a chutar de longe, o Tevez perdeu chance, o Renan perdeu chance. O Atlético no final do jogo ali teve umas 4, 5 chances pra sacramentar o resultado e a classificação ser menos caótica, ser menos dramática do que foi. Mas eu acho que se tem algum sinal vindo do banco de reservas é que Velasco e Zapelli, cara, tem que jogar. Assim, eu sei que o torcedor do Atlético implica um pouco com o Zapelli, mas, pô, a diferença pro Juliano em relação à capacidade de criar situações de gol é muito grande. E o Velasco, cara, dá outro ritmo ali pra lateral, ainda mais você tendo um lateral de profundidade, né? O Cauã passa diferente dos outros laterais. Então o movimento do Velasco vir pra dentro pra virar mais um meia com o Cauã ultrapassando é um movimento natural. E outra, né, bicho, assim, o Fernando tá jogando absolutamente nada. O Luiz Fernando parece um a menos em campo. O que o Luiz Fernando vem entregando é vergonhoso para um cara que foi contratado para ser um líder técnico dessa equipe. Se realmente existe alguma possibilidade do Luiz Fernando sair no meio do ano, que o Atlético não se atreva a manter esse cara. Porque a diferença de entrega, tanto técnica quanto de competitividade do Luiz Fernando do começo do ano pro Luiz Fernando de agora é abissal, é muito grande. Mas é abissal mesmo, é muito grande mesmo. Então, assim, uma classificação que dá a oportunidade do Atlético jogar 2 jogos contra um adversário maior. A gente imagina que nas oitavas de final de Copa do Brasil aí realmente o nível vai aumentar. E aquele recado, né? Se o Atlético não tiver melhor até lá, vai ficar muito complicado a gente imaginar qualquer tipo de vida longa na competição. Mas um jogo que é muito mais para comemorar pelo resultado, para dar um respiro, para trazer confiança, do que um jogo para falar, ai, nos organizamos e vencemos. Quanto mais tempo o Atlético deixa o João correr, assim, pode ser que em algum momento a chavinha vire e o time comece a ganhar, o time comece a dar uma resposta. Mas quanto mais tempo deixa o João correr, eu fico mais desconfiado que o Atlético esteja perdendo tempo. Hoje ganhou força o nome do Odair Helman, que seja, cara. Que seja, que seja. Mas o que não dá é pra manter esse nível de atuação. O nível de atuação contra a Chape foi bom, contra o Vila Nova foi trágico e hoje foi preocupante. Apesar de alguns pontos positivos. Quantidade de chance, mas isso vale muito pelo cansaço do Brusque também, não dá pra iludir os números. Assim, pegar lá 22 finalizações, expected goals alto. Não foi esse o Atlético que a gente viu, né, rapaziada? Vamos ser sinceros aqui. Mas eu acho que as principais referências técnicas estão muito claras. Achei que, pô, o Esquivel poderia ter ido melhor no primeiro tempo, acho que cresceu no segundo. Gostei razoavelmente do jogo do Abraão. Achei que o Falcão entrou bem, achei que o Zé Pérez entrou bem, achei que o Velasco entrou bem. Cara, o Renan é grosso toda a vida, mas é um cara que luta, disputa, compete, cria situações pra ele mesmo, mas é grossíssimo, grossíssimo. Mas eu prefiro o Renan do que, por exemplo, a inércia do Luiz Fernando e o Isaac é especial, cara. O Isaac é especial. Enfim, rapaziada, amanhã. Acabou apagando a luz aqui. Amanhã a gente segue essa cobertura aí do Clube Atlético Paranaense. Vamos falar de Odair Helman, vamos falar de Cauã Tavares, vamos falar de bastante coisa. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.